Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 1, fevereiro de 1858, número 2, parte C. A floresta de Dodona e a estátua de Menon. Para chegar à floresta de Dodona, passamos pela rua Lamartine e paramos um instante em casa da senhora B., onde vimos um móvel dócil propor-nos um novo problema de estática. Os assistentes, em qualquer número, colocavam-se em volta da mesa em questão, numa ordem também qualquer, pois ali nem há números nem lugares cabalísticos. As mãos apoiam-se à borda da mesa. Mentalmente, ou em voz alta, fazem apelo aos espíritos que costumam vir a seu convite. É conhecida a nossa opinião a respeito desse gênero de espíritos, razão por que os tratamos um tanto sem cerimônia. 4 ou 5 minutos apenas são decorridos e um ruído claro de toque, toque se faz ouvir na mesa, por vezes bastante forte, a ponto de ser ouvido na sala vizinha. Repete-se tanto tempo e tantas vezes quanto se queira. A vibração é sentida nos dedos e, aplicando-se o ouvido à mesa, o que não é de se esquecer, reconhece-se que o ruído, sem engano possível, se origina na substância mesma da madeira, pois a mesa vibra dos pés ao tampo. Qual a causa desse ruído? É a madeira que estala, ou, como se costuma dizer, um espírito? Afastemos inicialmente qualquer ideia de fraude. Encontramo-nos em casa de gente séria e de boa companhia, incapaz de se divertir à custa daqueles que recebem de boa vontade. Aliás, essa casa não é privilegiada. Os mesmos fatos se reproduzem em outras, igualmente honestas. Permitam-nos, entretanto, antes da resposta, uma pequena digressão. Um jovem bacharelando estava em seu quarto, estudando pontos do exame de retórica, quando bateram à porta. Penso que todos admitem ser possível distinguir a natureza do ruído, e, sobretudo, na sua repetição. Se é causado por um estalo da madeira, pela agitação do vento ou por qualquer outra causa fortuita, ou se é alguém que bate querendo entrar. Neste último caso, o ruído tem um caráter intencional que não pode ser desprezado. É o que pensa o nosso estudante. Entretanto, para não se incomodar inutilmente, quis certificar-se, pondo à prova o visitante. Se é alguém, diz ele, bata 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Bata no alto, embaixo, à direita ou à esquerda. Bata o compasso musical. Bata a chamada militar, etc. E a cada um desses pedidos, o ruído obedece com a mais perfeita exatidão. Com certeza, pensa ele, nem pode ser o estalo da madeira, nem o vento, nem mesmo um gato, por mais inteligente que seja. Eis um fato. Vejamos a que consequências seremos conduzidos pelos argumentos silogísticos. Assim, ele faz o seguinte raciocínio. Ouço um barulho, logo é alguma coisa que o produz. Esse barulho obedece às minhas ordens. Portanto, a causa que o produz me compreende. Ora, o que compreende tem inteligência. Portanto, a causa desse barulho é inteligente. Se é inteligente, não é a madeira nem o vento. Se, pois, não é a madeira nem o vento, é alguém. Então foi abrir a porta. Vejamos que não é preciso ser doutor para chegar a esta conclusão, e julgamos nosso futuro bacharel suficientemente aferrado aos seus princípios
para concluir do seguinte modo: suponhamos que ao abrir a porta não encontre ninguém. Entretanto, o barulho continua como dantes. Ele seguirá o seu scripts. Acabo de provar a mim mesmo, sem contestação, que o barulho é produzido por um ser inteligente, uma vez que responde ao meu pensamento. Ouço sempre esse barulho à minha frente, e é certo que não sou eu quem bate, é pois um outro. Ora, se seres outro eu não vejo, claro que é invisível. Os seres corporais que pertencem à humanidade são perfeitamente visíveis. Este que bate, sendo invisível, não é um ser humano corpóreo. Ora, desde que chamamos espíritos seres incorpóreos, aquele que bate, não sendo corpóreo, é pois um espírito. Julgamos perfeitamente lógicas as conclusões do nosso estudante. Apenas aquilo que nos demos como suposição é uma realidade. No tocante às experiências que se faziam em casa da senhora B, diremos mais: que era desnecessária a imposição das mãos e que todos os fenômenos se produzem igualmente bem com a mesa livre de qualquer contato. Assim, conforme o desejo expresso, as batidas eram dadas na mesa, na parede, na porta e em outros lugares, designados verbal ou mentalmente. Eles indicavam a hora e o número de pessoas presentes. Batiam o avanço e a chamada militares, assim como o compasso de uma música conhecida. Imitavam o trabalho do conselheiro, o ruído da serra, o eco, as descargas de patrulhas ou de pelotões e outros efeitos que seria longo descrever. Contaram-nos que em certos círculos ouviam-se a imitação do sibilar do vento, o ciciar das folhas, o rolar do trovão, o marulho das vagas, o que nada tem de surpreendente. A inteligência da causa tornava-se patente quando, por meio destes golpes, eram obtidas respostas categóricas a certas perguntas. Ora, é a esta causa inteligente que chamamos, ou melhor dito, que ela mesma se chamou espírito. Quando esse espírito queria dar uma comunicação mais desenvolvida, indicava por um sinal particular que queria escrever. Então o médium escrevente tomava o lápis e transmitia seu pensamento por escrito. Entre os assistentes, não falando dos que estavam em volta da mesa, mas de todas as pessoas que enchiam o salão, havia incrédulos autênticos, semicrentes e crentes fervorosos, que, como se sabe, constituem uma mistura pouco favorável. Os primeiros nós os deixamos à vontade, esperando que a luz se fizesse para eles. Respeitamos todas as crenças, mesmo a incredulidade, que constitui uma espécie de crença, quando esta se respeita suficientemente para não chocar as opiniões contrárias. Assim, pois, não diremos que suas observações sejam destituídas de utilidade. Seu raciocínio, muito menos prolixo que o do nosso estudante, geralmente pode ser assim resumido. Eu não creio em espíritos, portanto, não podem ser espíritos. E desde que não são espíritos, é um truque. Tal suposição os leva a admitir que a mesa teria um maquinismo, à maneira de Robert Houdin. Nossa resposta a isso é muito simples. Primeiro, seria preciso que todas as mesas e todos os móveis tivessem maquinismos, uma vez que não há privilegiados. Segundo, não se conhece qualquer mecanismo suficientemente engenhoso para produzir, à vontade,
todos os efeitos que acabamos de descrever. Em terceiro lugar, seria necessário que a senhora B tivesse preparado propositalmente paredes e portas do seu apartamento, o que é pouco provável. Em quarto lugar, enfim, teria sido necessário preparar ainda as mesas, as portas, as paredes de todas as casas onde semelhantes fenômenos se produzem diariamente, o que também não é de presumir-se, porque então seria conhecido o hábil construtor de tantas maravilhas. Os semicrentes admitem todos os fenômenos, mas estão indecisos quanto à sua causa. Nós o mandamos de volta aos argumentos do nosso futuro bacharel. Os crentes apresentam 3 nuances bem características. Os que nas experiências não veem mais que um divertimento e um passatempo, e cuja admiração se traduz por estas e outras expressões. É admirável, é singular, é engraçado. Mas não vão além disso. A seguir, vêm os sérios, instruídos, observadores, a quem nenhum detalhe escapa, e para os quais as menores coisas constituem material para estudo. Vêm, por fim, os ultracrentes, se assim os podemos chamar, ou melhor dito, os de crença cega, que podem ser censurados por seu excesso de credulidade. Desde que sua fé não é suficientemente esclarecida, têm uma tal confiança nos espíritos que lhes admitem um completo conhecimento e, sobretudo, a presciência. Assim é de boa fé que fazem perguntas sobre todos os assuntos, sem pensar que teriam tido as mesmas respostas do primeiro cartomante a quem pagassem. Para estes, a mesa falante não é objeto de estudo e de observação, é um oráculo. Contra isso, há apenas a forma trivial e os seus usos vulgares. Mas se a madeira de que ela é feita, em vez de ser trabalhada para as necessidades domésticas, estivesse de pé, teríamos uma árvore falante. Se nela fosse esculpida uma estátua, teríamos um ídolo ante o qual viriam prostrar-se as pessoas crédulas. Agora, transponhamos os mares e 25 séculos atrás, transportando-nos ao pé do Monte Taurus, no Épiro. Ali encontraremos a floresta sagrada, cujos carvalhos proferiam oráculos. Acrescentemos o prestígio do culto e a pompa das cerimônias religiosas, e facilmente teremos a explicação da veneração de um povo ignorante e crédulo, incapaz de descobrir a realidade através de tantos meios de fascinação. A madeira não é a única substância que possa servir de veículo à manifestação dos espíritos batedores. Vimo-la produzir-se em paredes e, por conseguinte, na pedra. Temos assim, pois, as pedras falantes. Se essas pedras representam um personagem sagrado, temos a estátua de Menon ou a de Júpiter Amon, proferindo oráculos como as árvores de Dodona. É verdade que a história não nos diz que seres oráculos eram proferidos por pancadas, como em nossos dias. Na floresta de Dodona era pelo sibilar do vento através das árvores, pelo ciciar das folhas ou pelo murmúrio da fonte que brotava ao pé do sagrado carvalho de Júpiter. Disse que a estátua de Memnon emitia sons melodiosos aos primeiros raios do sol, mas também nos diz a história, como teremos oportunidade de demonstrar, que os antigos conheciam perfeitamente os fenômenos atribuídos aos espíritos batedores. Não é para duvidar de que nisso esteja o princípio de sua crença, na existência de seres animados, nas árvores, nas pedras, nas águas, etc. Mas,
Desde que tal gênero de manifestação foi explorado, as batidas já não bastavam. Eram muito numerosos os visitantes para que a cada um se oferecesse uma sessão particular. Aliás, teria sido muito simples. Era necessário o prestígio e, desde que enriqueciam o templo com suas oferendas, essas despesas deviam ser cobertas. O essencial era que o objeto fosse olhado como sagrado e habitado por uma divindade. Nestas condições, era possível fazê-lo dizer aquilo que se quisesse, sem necessidade de tantas precauções. Os sacerdotes de Menon, ao que se diz, empregavam fraudes. A estátua era oca e os sons que emitiam eram produzidos por processos acústicos. Isso é possível e mesmo provável. Os próprios espíritos batedores, que em geral são menos escrupulosos que os outros, não estão sempre, como já o dissemos, à disposição do primeiro que chega. Tem sua vontade, suas ocupações, suas susceptibilidades e nem todos gostam de ser explorados pela cupidez. Que descrédito para o sacerdote se o seu ídolo não falasse convenientemente. Também era necessário suprir os seus silêncios e, se fosse necessário, dar uma ajuda. Aliás, era muito mais cômodo não ter tantas apoquentações, bastando formular a resposta conforme as circunstâncias. O que vemos hoje prova que, apesar de tudo isso, as crenças antigas tinham por princípio o conhecimento das manifestações espíritas, razão por que dissemos que o espiritismo moderno é o despertar da antiguidade, mas da antiguidade esclarecida pelas luzes da civilização e da realidade. A avareza. Dissertação moral ditada por São Luís à senhorita Hermance de Foix, a 6 de janeiro de 1858. 1. Tu que possuis, escuta-me. Um dia, 2 filhos do mesmo pai receberam cada um seu alqueire de trigo. O mais velho fechou o seu num lugar retirado. O outro encontrou no caminho um pobre que pedia esmolas. Correu para ele a despejar em seu manto a metade do trigo que recebera. Depois seguiu seu caminho e foi semear o resto no campo paterno. Por esse tempo veio uma grande fome e as aves do céu morriam à beira dos caminhos. O irmão mais velho correu ao seu esconderijo, mas ali só encontrou poeira. O caçula ia tristemente contemplar seu trigo seco no pé quando deparou com o pobre que havia ajudado. Irmão, disse-lhe o mendigo, eu estava morrendo e tu me socorreste. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio alqueire rendeu 5 vezes em minhas mãos. Matarei a tua fome e viverás em abundância. 2. Escuta-me, avarento. Conheces a felicidade? Sim, não é? Teus olhos brilham com reflexos sombrios nas órbitas que a avareza tornou mais profundas. Teus lábios se cerram, tuas narinas se dilatam e teus ouvidos ficam atentos. Sim, eu escuto. É o tinir do ouro que a tua mão acaricia ao se derramar no teu escaninho. Tu dizes, que suprema volúpia. Silêncio. Vem gente, fecha depressa. Oh, como está pálido, teu corpo todo estremece. Domina-te, os passos se afastam. Abre, olha ainda teu ouro. Abre, não tremas, está perfeitamente só. Ouves? Não é nada, é o vento que geme nas florestas.
Olha, quanto ouro! Mergulha as mãos, faze soar o metal. Tu és feliz. Feliz tu, mas a noite não te dá repouso. Teu sono é povoado de fantasmas. Tens frio, aproxima-te da lareira. Aquece-te a este fogo que crepita tão alegremente. Cai neve. O viajante, friorento, envolve-se em seu manto. O pobre tirita sobre os andrajos. A chama da lareira diminui. Atira mais lenha. Não, para. E o teu ouro que consomes com essa madeira é o teu ouro que queimas. Tens fome. Olha, toma, sacia-te. Tudo isso é teu. Pagaste com o teu ouro. Com o teu ouro. Esta abundância te revolta. Este supérfluo será necessário para manter-se a vida? Não, este pedaço de pão será bastante. Ainda é muito. Tuas roupas caem em frangalhos. Tua casa se fende e ameaça ruína. Sofrerás frio e fome. Mas que importa? Tens ouro. Infeliz. A morte separa-te deste ouro. Deixá-los-á à borda do seu túmulo, como a poeira que o viajante sacode à soleira da porta, onde a família querida o espera para festejar o regresso. Teu sangue, enfraquecido, envelhecido por tua voluntária miséria, gelou-se em tuas veias. Os herdeiros ávidos atiram teu corpo a um recanto de cemitério. Eis-te face a face com a eternidade. Miserável, que fizeste deste ouro que te foi confiado para aliviar o pobre? Ouves esta blasfêmia? Estas lágrimas? Vês este sangue? São as blasfêmias dos sofrimentos que terias podido acalmar. São as lágrimas que fizeste correr. É o sangue que derramaste. Tens horror a ti mesmo. Desejarias fugir e não podes. Sofres desesperado. Tu te contorces no teu sofrimento. Sofre. Não haverá piedade para contigo. Não tivestes entranhas para o teu irmão infeliz. Quem teria para ti? Sofre. Sofre sempre. Teu suplício não terá fim. Para te punir, Deus quer que assim o creias. Observação. Ouvindo o fim destas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade dos sofrimentos, quando todos os espíritos superiores são concordes em combater tal crença, quando as últimas palavras, para te punir, Deus quer que assim o creias, tudo explicaram. Nós as reproduzimos nos caracteres gerais dos espíritos da terceira ordem. Com efeito, quanto mais imperfeitos os espíritos, mais restritas e circunscritas as suas ideias. Para eles, o futuro está vago. Não o compreendem. Sofrem. Seus sofrimentos são longos, e para quem sofre há muito tempo, isso é sofrer sempre. Este próprio pensamento é um castigo. No próximo artigo, citaremos fatos de manifestações que poderão nos esclarecer quanto à natureza dos sofrimentos de além-túmulo.